Bom dia, meus amigos, tudo bem? Eu sou Robson Nogueira, do canal Direito é Vida. Vamos falar aqui de Crônicas, segunda Crônicas, né? Diz assim, 1:10. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga governar esta nação com justiça, pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Disse ele a Deus, né? Então pediu sabedoria. Então peça hoje nessa data tão festiva, sabedoria e conhecimento. Porque quem tem sabedoria e conhecimento, ele tem tudo na terra, né? Por que o rei Salomão, né, filho de Davi e Betseba, não pediu o quê? Dinheiro, valor, ouro, prata, bronze. Por quê? Porque ele já disse, ele era rei. Ele tinha esses valores na mão, ele tinha dinheiro na mão. O que ele precisava era saber, conhecer. Então, conhecer o ser humano, né? Então, conhecimento, o estudo do ser humano, o estudo das coisas, né? As matas, os rios, né? O estudo da vida. E aí ele pede o quê? O discernimento aí, ó. A sabedoria, o conhecimento, para que ele tenha discernimento em decisões, né? Porque um rei ou um presidente, hoje na nossa época, nós temos os presidentes. Será que o presidente pediria sabedoria ou ele pediria a eternidade, a vida eterna, né? Eu creio que seria a vida eterna, porque hoje o povo eles pensam no poder. Então, para você permanecer em poder, você precisa ter uma vida eterna, né? Que aí as pessoas nascem e morrem e você ainda continua vivo. Seria o pedido dos presidentes do tempo que nós estamos. Mas o rei, ele queria o quê? Ele queria sabedoria, porque como ele diz depois, como liderar uma nação, né? Um povo tão grande, né? O povo de Deus. Então, pensando hoje, né? Nós temos aí o Filho de Deus, nós temos Jesus, né? Que lidera, né? Hoje ele lidera aí países, né? A presença aí do Pai, né? Então nós seguimos a Jesus, seguimos a Deus, né? Essa liderança. Então ele ganhou aí a eternidade, né? A eternidade é isso. Ele está presente, né? No seu espírito, ele está presente na sua vida, ele está presente nos milagres que são dados para você, outorgados por Deus dia a dia, né? Que nós devemos amanhecer, né? Acordar, né? E ter esse fôlego de vida que Deus colocou nas narinas de Adão lá no Jardim do Éden, lá no início de tudo, em Gênesis, né? Colocou esse fôlego de vida. Quando eu acordo, né? Eu já venho respirando a noite toda, mas quando eu desperto, você respira e você fala, estou vivo, vamos continuar a nossa batalha diária, né? Para que um dia nós possamos vencer essa guerra, né? Esta guerra. E aí nós devemos pedir de manhã o quê? Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê saúde, nos dê paz, harmonia, união, né? Nos dê o amor que o Senhor tem por este povo tão ruim, o amor que o Senhor tem por este povo tão arredio, né? Povo arredio. Então, nesse entendimento de Salomão, isto é bom para que nós possamos meditar na palavra de Deus, né? Meditar, igual os filósofos fazem, né? Os filósofos leem um contexto, meditam naquilo e dali eles trazem a dissertação da coisa. Então nós temos que entender aqui, sendo assim, dai-me sabedoria primeiro. Sendo assim, dai-me sabedoria. Uma pessoa sábia, né? Uma pessoa sábia, ela sabe de se desvencilhar das coisas preparadas para ela, das coisas ruins, e consegue decidir de forma mais objetiva. No próximo pedido, né? E conhecimento, né? Conhecimento. Aí o conhecimento ele completa para que eu consiga governar, né? Me dê sabedoria e conhecimento para que eu consiga governar. O povo de Deus é muito grande, né? O povo de Deus é uma nação gigantesca, né? Então, Deus, ele levanta alguns sábios para estar na frente desse povo, né?
sábios, pessoas que têm a sabedoria, pessoas que têm que ter o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento bíblico, né? Os entendimentos que Deus trouxe para que nós possamos seguir, nos parametrizarmos nele, né? Ou nos parametrizarmos em Jesus, ou nos parametrizarmos aí nos líderes, né? Os líderes das nações, mas precisamos prestar atenção e ter a sabedoria de separar o joio do trigo, separar um do outro, sabermos na direção de Deus separar o líder, aquele que lidera de fato, né? Um povo, e aquele que está preparado para seguir o Deus Baal, dizendo que está seguindo a Deus, mas ele está seguindo o Deus Baal, ele está seguindo o Deus do din-din, dinheiro, o Deus da grana. E nós temos aí vários, né, de grandes denominações aí que seguem isso, e nós temos vários de congregações que são aí sedes das nossas cidades, dos nossos estados, né, que seguem o Deus Baal, dizendo que estão seguindo a Deus. Ah, você está fazendo o quê? Você está julgando. Não estou julgando ninguém, estou falando que isso acontece. Muitos têm helicóptero, outros têm jatinho, né? Enquanto o irmãozinho na nave da igreja está precisando de um chinelo, está precisando de uma cesta básica em casa, né? A igreja foi criada para quê? A igreja foi criada para isso, para ajudar. A palavra de Deus diz que cuidais das viúvas e dos órfãos, né? Então, quando Deus colocou Jesus na terra, ele não trouxe Jesus, ele trouxe Jesus para todos. Embora, né, os líderes da época e os líderes de hoje não se importam com Deus e não se importam com Jesus. Eles estão afim de outras coisas, estão afim do dinheiro. E esse dinheiro, de que forma vem? De qualquer forma. Quem são os grandes sustentadores da palavra de Deus, né? Nós temos em alguns lugares uma cachorra mesmo, uma cadela, onde a cadela tem 8 tetas, 8 peitinhos. Então, são 8 cachorrinhos mamando ali. Então é o grande sustentando o pequeno. Ali nós estamos vendo, né? Se nós falarmos de economia, nós vamos falar aí de bolsa de valores. É o grande sustentando o pequeno, a mãe sustentando o filho. Nós estamos com a inversão aqui de valores, né? A inversão de valores dentro da igreja, né? Os pequenos estão sustentando os grandes. Mas de que forma? Eles estão dando dízimo, estão dando oferta, estão fazendo um monte de coisa que não está sendo usado para aquilo que realmente interessa. Está sendo para usar carro, usado para comprar carro blindado, né? Helicóptero, jato, mansão, né? Então os líderes estão morando aonde? Dentro da Alphaville, estão morando dentro do Morumbi, né? E os pobrezinhos, aqueles pequenos, os pequeninos de Jesus, né? Os pequeninos de Deus estão morando aonde? Dentro de comunidade, onde não tem saneamento básico, né? E quem que está se preocupando com isso? Os líderes da igreja estão se preocupando? Não, infelizmente não estão se preocupando. Eu sou Robson Nogueira, sou do canal Direito é Vida, sou dessa nação que eles dizem nação madureira, mas não existe uma nação madureira. Existe uma nação de Deus, uma nação de Deus, uma nação de Jesus. Essa é a nossa nação, a verdadeira nação. Nós viemos para falar a verdade, não devo nada para ninguém, estou dentro da palavra, né? Deus usa a gente da forma que ele quer. Então assim, nós precisamos prestar mais atenção nos nossos pequeninos, naqueles que realmente precisam, né, da gente. Aquele que precisa da palavra de Deus, mas ele precisa que você também ore a Deus para que você possa ajudar ele. Eu não vi ainda em nenhuma igreja, no nosso Estado Democrático de Direito tem muito concurso, não tem concurso? E dentro da igreja, das grandes igrejas tem advogado, tem professor de história, professor de matemática, biologia, filosofia, médico, tem todo esse tipo de pessoa lá dentro. Eu não vi ainda um pastor criar um curso, né? Um curso preparatório para essas pessoas que estão na igreja desempregadas prestarem lá. Eu não vi um pastor também pagar o concurso para eles, né? Fazer uma escola para que dê aula para esses irmãos, para que eles prestem concurso lá fora, passem no concurso, paguem o valor do concurso, porque o que eles fazem? A igreja tem que funcionar da forma que o Estado funciona. Eu contribuo com o Estado, né, com os meus dízimos e minhas ofertas que vêm através de
Ai, meu Deus, esqueci. De impostos, né? Então, na igreja nós estamos vivenciando isso. Impostos, dízimo e oferta. Dízimo e oferta, impostos. E esses impostos, eles têm que se voltar para cuidar dessa criatura que aqui está. Mas esse dinheiro não volta. Do Estado ainda nós temos o SUS, né? Nós temos o SUS. Nós temos aí vários benefícios que são outorgados aí às pessoas, e isso está certo, tem que ajudar o povo mesmo, porque é o próprio povo que sustenta você. Se você não conseguir ajudar o povo para que a sua economia gire, igual muitas pessoas reclamam aí, para que a sua economia gire, você vai ficar sem dinheiro e a sua economia não vai girar, porque os grandes valores, né? Os grandes valores, as grandes exportações do nosso Brasil, elas vão para fora. E esse dinheiro, ele é depositado não no Brasil, mas em bancos fora do Brasil também. Então, se você não aquecer a economia do Brasil, você não aquece o Brasil. Aí você traz para a igreja, né? Para a igreja. Muitos irmãos estão desempregados, meus irmãos, desempregados, não tem nada, não tem dinheiro para procurar emprego, né? E aí aqueles que estão doando um dinheiro voluntariamente para a igreja, né, dando lá seu dízimo, sua oferta, né? Esse dinheiro, se esse dinheiro é retirado para ajudar as pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão em dificuldades, esse imposto que você está pagando para a igreja, esse imposto através de dízimo e oferta, vai retornar a você. Né? É para isso que a igreja foi criada, para ajudar. E com isso você trazer os membros, você pedir para que as pessoas elas se rendam e conheçam Deus como o único salvador dela. Mas como que eu vou conhecer um Deus como o único salvador meu se eu estou na igreja orando, pedindo, e eu vejo o pastor, presidente ou qualquer outro lá com o seu carrão para cima e para baixo de 150, 250 mil reais, e eu vou pedir a um obreiro para que me ajude. Esse obreiro disse: não posso, ou não dá atenção. Isso acontece porque eu vejo, porque eu sou evangélico, né? Eu estou dentro, eu estou lá dentro. Eu conheço e vejo isso acontecer diariamente. Então, assim, nossas igrejas elas têm que funcionar igual um Estado. Ela tem que cuidar dos membros dela de todas as formas, né? Espiritualmente e dominar e cuidar de quê? Das famílias. As famílias, né, que sustentam aquele templo, que sustentam aquele pastor que está ali, que sustenta água, luz, telefone, se paga aluguel. Isso tem que retornar para quem? Para a própria pessoa que ele está. Não estou falando que eu precise, graças a Deus, Deus tem me abençoado grandemente, graças a Deus, né? Tem me abençoado grandemente. Mas eu digo que tem que voltar a quem? Voltar a quem precisa. Meus irmãos, prestem atenção nessa palavra aqui. Nós estamos falando aqui do rei Salomão, que pediu sabedoria. Então, Deus tem que outorgar sabedoria, né, e conhecimento para essas pessoas que estão gerenciando as igrejas, porque num final de fato, a igreja virou uma grande empresa, né? A igreja é uma grande empresa que não paga impostos, né? Vamos falar assim, diga-se de passagem, né? Que não paga impostos, né? Sobre os valores que são ali derramados diante da bênção de Deus. Mas essa bênção que Deus deu para essa igreja, ela tem que retornar, não para mim, mas para quem precisa. Essa bênção ela tem que retornar. Aí pode retornar em escola, pode retornar em cesta básica, pode retornar em um valor para a pessoa procurar um emprego, pode retornar em uma conversa, arrumando um emprego por mão. Isso não precisa só o membro fazer. Se o pastor ele se direcionar, se posicionar dessa forma, os membros vão fazer e vão ajudar. Não é para o dízimo entra na igreja e quando você tem que ajudar um irmão, falar, olha, precisa ajudar o irmão tal. Não, o dízimo não entra na igreja. Você tira do caixa da igreja, você marca lá no caderninho, que tem uma caderneta lá, um caderno. Tem, muitas igrejas têm planilhas, você vai marcar lá que essa aqui é a benção, que Deus está abençoando alguém, né? Tem que fazer isso, é necessário que você faça isso, para que nós não possamos entrar dizendo que estamos seguindo a um Deus que é justo, um Deus que é reto, um Deus que é correto, um Deus que é amor, um Deus que é misericordioso,
Mas que Deus é esse que você está servindo? Que Deus é esse que eu estou servindo? Então nós temos que ajudar mais as pessoas. Nós temos que deixar essa bênção que Deus colocou na nossa vida fluir para nós sermos um canal de bênção mesmo na vida das pessoas. Um canal de bênção. Não eclesiasticamente apenas, mas de forma física, de forma jurídica, de forma que você crie uma escola, um curso na sua igreja para que esses irmãos possam conseguir um emprego melhor. E isso é derramar a bênção na vida das pessoas. Isso é fazer a bênção que Deus está outorgando dentro da igreja, ela sair, ela vazar, ela fluir. Mas ela não vai vazar igual uma represa que estoura. Não, ela vai vazar direcionada, né? Quando você abre a barragem, você solta a água. Você solta a água, ela vai direcionada, ela não estourou, né? Igual o Brumadinho, não estourou, ela abriu, então fluiu a água da forma que você quer. Então você vai direcionar as bênçãos que Deus está dando para a sua igreja, com essa sabedoria que Deus deu a Salomão, com esse conhecimento que Deus está dando para você dia a dia. Mas eu acho que você não está conhecendo, eu acho que você não leu Crônicas, Êxodo, eu acho que você não está lendo bastante para que Deus possa derramar de fato na sua vida a bênção e trazer essa sabedoria de conhecer e ajudar as pessoas que estão necessitadas dentro da igreja, né? Dentro da nave da igreja, como vocês chamam. Aqui no palco estou eu, mas aqui tem uma nave da igreja, onde tem lá 400, 500 pessoas, que às vezes o pastor nem conhece pessoa por pessoa. O trabalho dele é visitar a residência, o trabalho dele ele está próximo a essas pessoas, aquela pessoa que fica até 10h30, 11 horas da noite no culto e depois tem que pegar o ônibus para ir para casa, né? E aí, às vezes não tem dinheiro, ele veio de a pé e foi de a pé. Ninguém perguntou para ele, irmão, como que você chegou aqui, né? Ninguém perguntou. O irmão vai falar, eu vim de a pé. E você fala, olha, irmão, aqui uma benção para que o senhor volte de ônibus para a igreja ou para sua casa em paz, na paz do Senhor. Eu quero dar aqui a paz a todos que aqui estão. Nossa palavra de hoje foi Crônicas, né? Segunda Crônicas 1. E aí nós estamos aqui falando do 9. O Senhor Deus, confirma-se agora a tua promessa feita ao meu pai Davi, pois me tornaste rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos de poeira da terra. Aí depois ele diz no 10 aqui que ele quer a primeira sabedoria, o segundo conhecimento, para que ele possa hoje pensando de gerenciar esse povo, denominar esse povo, fazer com a sabedoria e inteligência que Deus deu para ele, ele possa estar trabalhando em direção do povo e não em direção própria, e não olhando para dentro dele e falando eu sou, eu posso, eu quero, eu tenho. Ele está dizendo que ele não está seguindo a Deus, mas aqui ele está seguindo a Deus. Ele está falando Deus pode, Deus quer, Deus tem, Deus é tudo, né, na nossa vida, e nós devemos seguir de forma correta, de forma coerente, de forma coesa, de forma objetiva. Nós temos que seguir a Deus e aplicar os entendimentos que Deus tinha. Deus veio e deu o pão para as pessoas e peixe, né? As pessoas não pagaram para Jesus ali estar dando pão e peixe. Ele deu, né? O que ele recebeu, ele deu. Receba de graça, irmão, e abra sua mão e deixe a bênção de Deus fluir por ela e vá de graça também, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a toda nação, a todas as pessoas, todas as pessoas da face dessa terra, a paz do Senhor. O Senhor seja convosco. Hoje é uma quarta-feira abençoada, dia de fazer bons negócios. Deus abençoe, né? Vamos orar aqui, um Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Sou Robson Nogueira, sou do canal Direito à Vida. Hoje nós estamos falando de 2 Crônicas, falando de Salomão, do rei Salomão, que pediu sabedoria e conhecimento a Deus. Muito obrigado.